Bom, pessoal, nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo dos princípios do direito penal, falando agora sobre o princípio da adequação social. De acordo com o Luiz Regis Prado, que é um grande doutrinador, um doutrinador renomadíssimo na área do direito penal, ele coloca para a gente o seguinte: a teoria da adequação social, concebida por Hans Wessel, significa que, apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida, isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida historicamente condicionada. Então, aqui qual é a ideia, né? A vida em sociedade impõe determinados riscos, obviamente, mas nem todos esses riscos devem ser punidos, devem ser abrangidos pelo direito penal, né? Isso nós já sabemos, tá? Então, o que acontece? Embora determinadas condutas sejam consideradas perigosas e se amoldem formalmente ao que está descrito naquele tipo penal incriminador, essas condutas são socialmente adequadas e, por essa razão, fica afastada a interferência do direito penal. Vou dar um exemplo: circuncisão no caso dos judeus, tá? Essa conduta formalmente se amolda ao crime previsto no artigo 129 do Código Penal, a questão da lesão corporal, ok? Se amolda perfeitamente à conduta, mas materialmente, substancialmente, é uma conduta que não merece a reprimenda do direito penal, apesar de se amoldar a esse tipo penal incriminador. Por quê? Porque é uma conduta socialmente adequada, socialmente aceita. Então, não devemos ter interferência do direito penal em uma conduta assim, certo? Então, aqui, de acordo com esse princípio da adequação social, nós vemos que ele tem uma dupla função, tá? Uma delas é restringir o âmbito de abrangência do direito penal, limitando a interferência do direito penal, né? Para quê? Para excluir condutas que sejam consideradas socialmente adequadas, aceitas, né, pela sociedade. A segunda função desse princípio é dirigida ao legislador, tá? Em duas vertentes. Primeira, orientar o legislador quando for selecionar as condutas que ele deseja proibir ou impor, né, para proteger os bens considerados mais importantes. Então, se aquela conduta que está na mira do legislador, aquela conduta visada pelo legislador, for considerada socialmente adequada, ele não deve reprimir aquela conduta se valendo do direito penal, né? Então, esse princípio serve como um norte para o legislador. Segunda vertente, que também se destina ao legislador, é para que ele repense os tipos penais e retire do ordenamento jurídico a proteção sobre aqueles bens que as condutas já se adaptaram perfeitamente à evolução em sociedade, né? Então, da mesma forma que o princípio da intervenção mínima, que nós já estudamos, o princípio da adequação social, nessa função, ele se destina principalmente ao legislador para orientar esse legislador na escolha das condutas a serem proibidas ou impostas e também a revogação de tipos penais, né, cujas condutas já se adequaram perfeitamente à vida em sociedade. Então, nós temos aqui, como eu coloquei para vocês, uma causa supralegal de exclusão da tipicidade pela ausência de tipicidade material. Nós vamos estudar ainda o que é tipicidade formal e tipicidade material. Mas é como eu falei para vocês, a tipicidade formal é a conduta formalmente se adequar ao que está descrito na norma penal incriminadora. E materialmente falando, a tipicidade material é que aquela conduta mereça a proteção do direito penal, já que se amoldou aquele tipo penal incriminador. No caso, se nós estivermos diante de uma conduta que seja adequada socialmente, não merece, portanto, a intervenção do direito penal. Vou dar outro exemplo. Furar a orelha de bebê recém-nascido, de meninas, né, bebês. É uma conduta socialmente aceita, é considerada uma conduta socialmente adequada. Se você pensar bem, é uma lesão corporal, né, a um bebê. Mas não merece a reprimenda do direito penal porque materialmente não é uma conduta
típica, não está substancialmente sendo ali considerado uma violação ao bem jurídico, integridade física, uma conduta socialmente adequada, tá certo? Agora, cuidado, né? Esse princípio ele serve de norte ao legislador, né, para ele ter essa sensibilidade de distinguir quais são as condutas que são socialmente adequadas, consideradas socialmente adequadas, daquelas que não merecem a reprimenda que são aquelas que não merecem a reprimenda do direito penal. Mas esse princípio da adequação social, por si só, ele não tem o condão de revogar os tipos penais incriminadores, certo? Por quê, professora? Então, mesmo que a prática de algumas infrações penais, que sejam condutas criminosas, mas que a sociedade já não mais considera perniciosas, mesmo assim, não cabe a alegação de que é um comportamento socialmente adequado, né? Por exemplo, o contrabando, né, a venda de CDs pirateados, DVD, mídias pirateadas, né? Pode se considerar que está revogado, né, o crime, o contrabando, a contravenção penal, o que for. Não pode se dizer que está revogada porque é uma conduta socialmente adequada, né? Não, por si só, o princípio da adequação social não tem esse poder, tá? Até porque vocês estudaram em Introdução ao Estudo do Direito que o caput do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele impõe que uma lei somente poderá ser revogada por uma outra lei. Ele não teria que vir uma outra lei revogando aquele tipo penal, né? Outro exemplo, jogo do bicho, né? Jogo do bicho. Várias defesas tentam reconhecimento do princípio da adequação social aplicada à contravenção penal do jogo do bicho. Os tribunais não aceitam essa tese, certo? Por quê? Não é uma conduta socialmente, não é considerada uma conduta socialmente adequada, ok? Então, o costume, sempre que beneficia o cidadão, isso é verdade, é fonte do direito penal, né? Mas, para o nascimento do direito consuetudinário, né, dos direitos dos costumes, como vocês também estudaram em Introdução ao Estudo do Direito, são exigíveis certos requisitos essenciais. Tem que ter o reconhecimento geral e a vontade geral de que aquela norma costumeira atue como direito vigente. E isso não é identificado quando existe uma mera tolerância da sociedade ou a omissão de algumas autoridades, né, na punição das pessoas que praticam o tipo de contravenção penal de jogo do bicho ou contrabando, venda de produtos pirateados, né? Então, é importante sabermos disso. É tanto que eu coloquei aqui para vocês que a respeito da exposição e venda de CDs e DVDs piratas, o Superior Tribunal de Justiça tem uma súmula que consolidou seu posicionamento, né? Então, eles colocam que é crime, sim, tá? Expor a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas, súmula 502 do STJ. Então, fazendo o fechamento, né? Atua o princípio da adequação social como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade, pela ausência da tipicidade material. Por quê? Porque não pode ser considerado criminoso um comportamento humano que, embora esteja tipificado numa lei, esse comportamento não afronte o sentimento social de justiça, como é o caso que acontece, por exemplo, na circuncisão realizada pelos judeus, ok? Outro princípio que nós vamos conversar agora a respeito é o princípio da fragmentariedade, né? O que é que a doutrina nos diz sobre isso? Que nem todas as ações que atacam bens jurídicos são proibidas pelo direito penal, nem tampouco todos os bens jurídicos são protegidos por ele. São essas coisas de gravação de videoaula. O cachorro começou a latir, eu tive que pausar a gravação. Vamos lá. Princípio da fragmentariedade. Nem todas as ações que atacam bens jurídicos são proibidas pelo direito penal,
nem tampouco todos os bens jurídicos são protegidos por ele. O direito penal, repito mais uma vez, se limita somente a castigar as ações mais graves contra os bens jurídicos mais importantes, daí o seu caráter fragmentário, pois que de toda a cama de ações proibidas e bens jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico, o direito penal só se ocupa de uma parte, de fragmentos, se bem que dá maior importância. Então, é em razão do caráter fragmentário que o direito penal é a última ratio, a última etapa de proteção ao bem jurídico, né? Nós já conversamos, inclusive, um pouco sobre isso. Então, aqui, esse princípio da fragmentariedade, ele é um corolário do princípio da intervenção mínima, da lesividade e da adequação social, né? O caráter fragmentário do direito penal significa que, uma vez escolhidos aqueles bens fundamentais, comprovada a lesividade e a inadequação social das condutas que ofendem esses bens jurídicos, esses bens passarão a fazer parte de uma pequena parcela de todos os bens jurídicos, que é a parcela protegida pelo direito penal, né? Então, o ordenamento jurídico como um todo, direito civil, direito tributário, direito do trabalho, direito empresarial, o ordenamento jurídico como um todo, ele se preocupa com uma infinidade de bens, né, jurídicos. Agora, como ramos desse ordenamento jurídico, nós temos, como eu já mencionei, vários, né? O direito penal, direito civil, direito administrativo, direito tributário, direito empresarial. Só que nesse ordenamento jurídico, dentre todos os ramos, é ao direito penal que cabe a menor parcela no que diz respeito à proteção desses bens, né? Nós já vimos porque o direito penal, ele possui a reprimenda mais severa, né? Então, por isso que o direito penal tem essa natureza fragmentária, porque nem tudo lhe interessa, né? Apenas uma pequena parte limitada, né, dessa parcela de bens que estejam sob a proteção do direito penal, né, que sejam os mais importantes e necessários ao convívio em sociedade. Então, o direito penal não deve abarcar todos os bens jurídicos existentes, né? E por isso eu coloquei aqui para vocês, volto já para o outro slide, essa imagem, né? Nós temos, portanto, que nós temos os ilícitos em geral, como esse círculo maior, e dentro de todos os ilícitos que existem, temos aqui o ilícito penal, porque é um fragmento, né, de todos os outros, é que nós temos o ilícito penal, tá? Nem tudo que é ilícito perante o direito é ilícito penal, né? Pode ser ilícito apenas perante o direito civil, direito do trabalho, direito empresarial, enfim. Agora, tudo que é lícito para a esfera do direito penal também é ilícito perante os demais ramos do direito, certo? Como assim, professora? Então, por exemplo, o crime de furto. Vamos tomar como exemplo o crime de furto, né? É um crime contra o patrimônio, né? É considerado um crime, então é uma conduta considerada ilícita perante o direito penal. Então, se é considerada ilícita perante o direito penal, significa que também é considerada ilícita perante o ordenamento jurídico, né? E aqui no caso, por exemplo, perante o direito civil, né? Então, o crime de furto, você subtrair algo de alguém, não é só o ilícito penal, mas também é um ilícito civil, né? Agora, nem todo ilícito, perante todo o ordenamento jurídico, por exemplo, nem todo ilícito civil é também considerado ilícito penal. Violação de posse, violação de propriedade sem subtração é considerado ilícito civil, né? Mas não é considerado um ilícito penal, certo? Então, esse princípio ele deve ser utilizado no plano abstrato para permitir a criação de tipos penais somente quando os demais ramos do direito tiverem falhado na tarefa de proteção do bem jurídico, certo? Então, é por isso que a gente diz que o direito penal é fragmentário. Ele só se preocupa com alguns comportamentos, com alguns fragmentos que sejam contrários ao ordenamento jurídico. E aí o direito penal vai tutelar somente os bens jurídicos mais importantes à manutenção e ao desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, da coletividade,
certo? Então, a palavra fragmentariedade emana de fragmento. No universo de todas as ilicitudes que existem no ordenamento jurídico, somente alguns fragmentos, poucos fragmentos, é que vão ser considerados ilícitos penais, certo? Agora, eu coloquei também aqui uma pergunta, se é possível a chamada fragmentariedade às avessas. É possível a fragmentariedade às avessas? Bom, com a evolução da sociedade, com a modificação dos valores, nada impede a fragmentariedade às avessas, né? Nas situações, o que é que acontece? São situações em que um comportamento inicialmente típico, tá? Que era considerado crime, deixa de interessar ao direito penal, sem prejuízo que seja tutelado pelos demais ramos do direito. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o crime de adultério. Era considerado crime, mas em 2005 deixou de ser considerado crime, deixou de ser um ilícito penal. Continuou a ser um ilícito perante o direito civil, né? É um ilícito civil, mas não é um ilícito penal. Então, essa é a ideia do princípio da fragmentariedade no direito penal. Então, a fragmentariedade é uma consequência da adoção dos princípios da intervenção mínima, da lesividade e da adequação social, né, que serviram para orientar o legislador no processo de criação dos tipos penais. E aí, depois que o legislador escolhe as condutas que serão reprimidas pelo direito penal, né, a fim de proteger os bens mais importantes e necessários ao convívio em sociedade, uma vez que foi criado esse tipo penal, aquele bem por ele protegido vai passar a fazer parte desse pequeno mundo do direito penal. Então, a fragmentariedade, ela é a concretização da adoção desses princípios que nós já estudamos. Ok, pessoal? Não deixem de ler a doutrina sobre o assunto.